Boa noite. Oi. Oi. Vamos lá? Oi, Bel. Oi. 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 A sua luz. Ah, esqueci. Peraí. Só um momentinho. Desliguem seus áudios e seus vídeos. Alô? Se liga? Oi. Comprou um Fusca. Vamos lá? Fuscão. Tá, peraí. Tá bom, a gente se fala depois. Beijo, tchau. Boa noite. Tá, para você também. Boa noite. Sim. Sim. Resolvemos fazer esse comunicado urgente porque é uma descoberta que precisa ser compartilhada urgentemente. O mundo precisa conhecer. Não só conhecer, porque não vai dar para usar. Vamos lá. Vai indo que eu vou te seguindo. Tá. Antes da pandemia, estávamos trabalhando em uma fissura da teoria da relatividade geral de Einstein. Albert Einstein. Sim. Mas fomos surpreendidas pela necessidade do confinamento e, seguindo as instruções dos órgãos de saúde, permanecemos em casa. Desde março. Exato. 18 de março do ano passado. Exato. 1 ano trabalhando remotamente. E nunca poderíamos imaginar que duraria tanto tempo, com tantas mortes, tanta tristeza. Dedicadas a compreender essa tragédia, sem querer, chegamos a uma descoberta extraordinária. Como todos sabem, as equações de Maxwell, que governam o eletromagnetismo, não se conformam com a transformação de Galileu quando o sistema de referência muda. Principalmente da variância de um sistema de referência absoluto. Sim. Dessa forma, a equação E igual a mc ao quadrado, encontramos uma aproximação da energia de repouso que pressupõe uma fenda que nos possibilitou encontrar uma falha na malha do espaço-tempo. Sim. Por conta dessa falha, fomos lançadas numa espiral estrita que nos proporcionou uma contração do tempo em detrimento do espaço. Sim. Desintegrando e reintegrando em outra dimensão o nosso corpo físico. Sim, no caso, o meu. Exato. De uma outra, eu fui transportada no tempo. Na curvatura do espaço-tempo. E de um brachiosauro. Percebam a grandeza da nossa conquista. Eu estava aqui na frente do computador e, de repente, sem mais nem menos, na frente de um brachiosauro, e do nada, com uma caneta na mão. Um feito sem parâmetros. Relata a experiência. Ele é... Sim, sim. Ele era muito maior que eu. Me encarou tipo, o que é você? Me fez pensar, o que sou eu? E disparou na minha direção. Involuntariamente, eu comecei a pular, porque o chão pulava, eu corri e o brachiosauro atrás de mim. Quando ele desistiu, o outro apareceu. Eram incansáveis. Assim, foi a minha temporada por lá. Eu mal conseguia coletar material. Não podiam me ver que corriam para mim e eu correndo deles. Queriam me devorar. Eu argumentava, vocês são herbívoros. E eles lá queriam saber de conversa. Eles queriam me devorar. E lá ia eu correndo e gritando, são herbívoros, caramba! De tanto correr, meu chinelo arrebentou. Correr descalça naquele chão foi uma experiência inesquecível. Mas quando eu atirei o chinelo fora, culpada por poluir a pré-história, o chinelo se desintegrou. Imaginem o meu susto quando o chinelo dela apareceu aqui na minha tela sem ela. Imaginem o meu. Eu pensei que ela tinha se desintegrado no tempo. Quase. Eu não sabia como voltar. Eu estava pensando que a equivalência inercial poderia ser uma possibilidade. Quando apareceu um cara com um tacape na mão, pelado, ele olhou para mim e disse: Iokun Ruru Porã. Oi? Ele soletrou. Iokun Ruru Porã. Olha a experiência. Eu só pensei em voltar para o meu apartamento. Ela voltou para o apartamento 3 dias depois. Com o pé cheio de bolha. Descobrimos que quando a contração descontrai, o espaço do tempo recupera a dimensão tripsoidal que deve ser acionada.
Sim, mas até chegarmos ao tripossoidal foi muito Iocum, Ruru, Porã. Imagina a nossa euforia. Conseguimos. Ela viajou no tempo. Uma descoberta genial. O trabalho triplicou. Não sai à frente do computador e nem ele da nossa frente. A cabeça fervilhava. Meus pés doíam. Imediatamente informamos a comunidade científica. Que não deu a menor importância. Disseram que a conquista carecia de provas cabais. Ai, mais cabais. Muito mais cabais. Fiquei mal. Uma descoberta inacreditável, viajar pelo tempo. Será que é porque somos mulheres? Não. É porque eles são homens. Desprezar uma conquista científica dessa dimensão? A conquista comparável a quê? Santos Dumont. Santos Dumont. Fizeram a mesma coisa com ele. Ele estava em Paris, hein? Estamos no Brasil, uma terra plana, bolsonarista. Naquela época a Terra ainda era redonda. Por ser uma descoberta pioneira, era preciso descrever a experiência em seus mínimos detalhes. Como 14 bis, pioneiro nas viagens aéreas, Primeiro precisamos de um nome para o invento. sugeriu o nome de tempômetro, um medidor do tempo. Em seguida, aprimoramos o aparelho. Aqui, ó. Criamos um mecanismo bem simples, para que as pessoas tivessem acesso ao invento. Não olha no centro, que vocês podem ser abduzidas, sabe-se lá para onde. Essa era outra falha no nosso invento. Precisávamos direcionar nossas viagens. Como no começo, com os sem direção, Santos Dumont cria os dirigíveis. Ó, temos aqui. Vai? Aqui, ó. A solução aqui. Você tem? Parece uma simples folha de papel, não é? Não é. É uma fibra altamente sensível, onde basta imprimir a data, o local e como queremos aparecer para sermos transportadas. Sim, senhoras e senhores, desenvolvemos um mecanismo que fazia com que apenas viajássemos no espaço, como também fôssemos transformadas na personagem para a experiência. O que quer que fosse. Santos Dumont ficaria orgulhoso. Agora precisávamos eleger um evento para retratar nossa pesquisa. Sugeri que fosse um relato sobre a vida de Santos Dumont, claro. Sugestão prontamente aceita. Não só pela dedicação que ela tem ao aviador, mas por concordar que a descoberta do aviador é muito semelhante à nossa. Precisávamos fazer um recorte da vida dele. E, obviamente, eu optei pelo voo do 14 bis. Mas eu a convenci que o recorte precisa cortar menos e que, recortando menos, nos reportaríamos a vida de Santos Dumont, aí sim, recortadinha. Senhoras e senhores, fechamos em recortes maiores. É que, da janela do meu apartamento, eu vejo a Encantada. Santos Dumont deu esse nome à casa que construiu aqui em Petrópolis por causa do Morro do Encanto. Eu sempre fiquei horas imaginando ver ele passando pelo jardim, indo almoçar no Hotel Palace, onde hoje é a Universidade Católica, acenando, e eu voando para lá para a gente papo. Aí a gente inventa um aparelho que pode nos levar para o passado. A primeira coisa que eu pensei foi, quero estar com ele. Combinamos que durante os primeiros anos da sua infância, estaríamos com ele sempre no dia do seu aniversário, 20 de julho. Passar esse tempo e tentar entender por que a vida dele terminou daquele jeito. Canceriano, como nós duas. Estávamos prontas para a nossa primeira viagem. Preparem-se, senhoras e senhores, para a maior aventura da Terra. Apertem os cintos. Em nossa primeira viagem, encontramos Santos Dumont com 7 anos. Marcamos o ano de 1880. O local foi a fazenda de café do seu pai, Henrique Dumont, uma das maiores fazendas de café do Brasil, chamada Arindeúva, em Ribeirão Preto, São Paulo. Responsável por determinar a forma física que assumiríamos, forma que não destoasse do ambiente. As opções eram muitas, mas eu resolvi escolher um desejo antigo. Rodamos o tempômetro e viajamos no tempo e no espaço. Muito rápido. No momento, estávamos aqui na
do computador e, no momento seguinte, em 1880, ainda é uva. Foi assim que vi Alberto Santos Dumont pela primeira vez, muito de pertinho, como se fosse essa dor aqui. Eu chego só de lembrar, ó, bem perto de mim. Podia até dizer, mas eu era uma árvore, uma manacá. Eu só podia pensar. Vocês não podem imaginar a sensação de ser uma árvore. Estávamos num dos sonhos de Júlio Verne. Essa viagem acontecia pela primeira vez na história. Ela era uma IP. Linda, linda. Eu lembro da saudade que eu estava de você. Se não fosse a raiz, eu ia te encher de abraço. Há quanto tempo que a gente não se vê? Muito tempo. Nada de abraços. Pelo menos nós cumprimos o protocolo da pandemia. Alguma vez na vida você imaginou virar árvore? Um dos meus melhores sonhos. Senhoras e senhores, eu estava em transe. Até esquecemos Santos Dumont. Sim, meu santinho estava brincando com algumas crianças. Era sobre o que voa e o que não voa. Pardal. Voa. Muriçoca. Voa. Lobo-guará. Não voa. Homem. Aqui Santinhos respondeu, voa. A garotada toda acusa, errou. Muito Júlio Verne na cabeça. Ele tinha que pagar uma prenda. Saiu correndo, mas a garotada correndo atrás dele. Mexi meus galhos para fazer uma ventania e meu santinho voar. Vai que. Ai, voltamos para casa nesse dia, já era tarde. Foi a nossa primeira vez de ar. Ai, a gente não queria voltar. Ventinho bom em cima. Ai, os ventinhos passando nos galhos, faz uma cosquinha boa. E as patas e as asas massageando as cascas. Depois de cada experimento, redigíamos relatórios onde a experiência era descrita nos seus mínimos detalhes. Eu sempre ficava ansiosa, pensando para onde iríamos a seguir e no que seríamos transformadas. No dia seguinte, realizamos nossa segunda viagem. Marcamos o ano de 1885. Queríamos verificar se Alberto tinha, de fato, dirigido uma locomotiva com 12 anos. A fazenda do pai de Alberto era tão grande que tinha uma estrada de ferro, na época, de 90 quilômetros de linha férrea, dentro dos limites da propriedade. Como poderíamos estar dentro da cabine com os santinhos? Tínhamos poucas possibilidades. Só se a locomotiva era movida a carvão. Sim, senhoras e senhores, foi inenarrável a experiência de ser uma carvão. Quero deixar claro que eu sempre fui contra a queima de carvão. Lá estava Alberto dirigindo a locomotiva de seu pai. Foi verdade. Pânico. Todos desesperados na fazenda. Eu mais ainda. O garoto pôs a locomotiva em movimento sozinho, 12 anos. E os outros carvões se esfregando em mim. Precisava voltar. Sim, poderíamos acabar queimadas. Eu pedi que apertasse o tripossoidal. Eu não conseguia, eu estava apavorada. Eu não conseguia me mover. Sim, claro, ela, carvão apavorada, não podia se mover. Eu entendi que essa coisa de carvão não tinha sido uma boa escolha. Cada carvão que ele pegava, eu gelava. Senhores e senhoras, vocês já viram uma carvão suando? Era eu. Eu repetia, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Até que ele me pegou e atirou no fogo. Eu estava quase conseguindo mais um pouco. Eu estava no ar. Consegui, apertei o tripossoidal. Caí na cama e passei o resto do dia em colapso. Como o carro para sair, né? A nossa terceira viagem foi para o ano seguinte, 1886, com o intuito de verificar suas leituras. Ele estava na varanda da fazenda. Aqui foi fácil. Eu a transformei num travesseiro, fechada numa fronha lotada de camomila e lavanda. Fiquei enjoada, muito enjoada. Me fiz de rede, uma rede maravilhosa, um fio de algodão com uma enorme franja de ponta a ponta. Ele ficou lendo até muito tarde. Ele parecia que vivia o que lia. Júlio Verne na cabeça. Viagem ao centro da Terra. Seguindo o manuscrito de Saknussemm, Santinho chega ao centro da Terra.
Ele fica tão animado que esmurra a rede vermelha maravilhosa. No caso, eu. Muitos anos depois, ele vai escrever um livro, Os Meus Balões, em francês, Dans l'air, no ar. Nele, Santos Dumont conta que Júlio Verne lhe ensinou a gostar de aventuras. Como é que é o trecho? Com o Capitão Nemo, explorei a profundidade do oceano nesse precursor do submarino Nautilus. Com Phileas Fogg, eu fiz em 80 dias a volta ao mundo. E com Heitor Servadocchi, naveguei pelo espaço. Ai, lindo! Na viagem seguinte, fomos para o quintal da casa grande da fazenda de café. 2 garotinhas me pareceu melhor interagir com meus santinhos. 1887. Nós chegamos perto. Oi, Alberto! Ele nem olhou para a gente. Ele fez umas varetas de bambu, cruzou as varetas e prendeu com linha e cola. Cobriu com papel seda e aquilo virou uma pipa. Fez rabiola, prendeu a pipa, empinou. A pipa subiu e subiu e subiu. Ele deu a pipa para ela soltar. Eu era para fazer com aquilo. Tentei, de bique, disse ele. Se é só tentei de bique, pensei, tô perdida. E lá foi ele fazer outra coisa. Construiu um sei lá o quê. Com pedaços de madeira, corda e borracha, ele fez um aeroplano. Tinha até hélice. Tinha uma mola de borracha, tipo estilingue, e o negócio voou longe. E caiu. Mas voou. Não é que o menino entendia desses mecanismos? A verdade, senhoras e senhores, é que desde que a pessoa viu um pássaro, cismou que ia voar também. Colocaram asa, se encheram de pena, se atiraram do alto de qualquer coisa, quase sempre se esborrachando no chão. Inventaram de bruxa para fingir que voavam, tapete voador, super-herói e até anjo. Mas aí chegou esse menino Alberto que inventou de voar para valer e não vai sossegar enquanto não tirar os pés do chão. Aquele dia foi incrível. Eu entendi, desde pequeno, Alberto queria ser mais leve que o ar. Até aquele momento, ele nunca tinha visto ninguém voando. Chegou a hora. Ele tem 15 anos agora. Estamos em 1888. Ele está na capital, São Paulo. Foi assistir a subida de um balão tripulado. Olha, a vida de cadela é uma delícia. Eu vim de vira-lata mesmo, malhada de preto e branco, e amei latir. Nossa, que maravilha. Parece que a gente está colocando tudo para fora. Delicioso. Eu era uma dálmata com as 4 patas pretas e um rabo que derrubava tudo. Fiquei impressionada com o meu faro. Encontrei Alberto no meio da multidão. Fui no faro, colei nele. Logo senti um cheiro muito bom. Fui atrás dele. Uma senhora vendia balas de ovo. Uma caiu no chão. Avancei e comi. Ai, que delícia. Lambi o focinho, lati, corri em volta da mulher. Queria mais uma. Ela jogou, eu apanhei no ar. Oi, tudo bem? Tudo bem? O baloeiro subiu no balão. Desprende a corda, o balão flutua. Ele está flutuando e subindo. Eu comecei a latir para chamá-la, para ela ver o balão subindo. Onde é que ela tinha ido? Eu lati tanto que o Santos Dumont disse muito irritado. Quieta! Mas eu vi, o balão subia, não parava de subir. De repente, o balonista se pendura no balão e se joga. Eu comecei a latir de um lado para o outro. Ele estava despencando muito rápido, ia se esborrachar no chão. Eu latia, pulava de um lado para o outro. Aí, o balonista abriu um paraquedas. O balonista aterrissou muito longe. Santos Dumont correu atrás dele como um menino que corre atrás de uma pipa. E nós juntos. Alcançamos o balonista, mas ele ficou olhando de longe. Vai lá, Santinho. Muito tímido, ele não se movia. Nessa próxima viagem, adorei a ideia de irmos como pedras. 2 pedras altas, rochas, uma ao lado da outra. Rocha. Como é dura a vida de rocha. E parada a vida de pedra. Rocha. Ficamos ali mais de 1 hora, duras, paradas. Daí disseram que Santinhos ia mergulhar. Apertei o tripossoidal, combinamos de voltar como peixes. Combinamos, é ótimo.
Viajamos de peixes, nadando contra a correnteza do rio que corre atrás da Casa Grande. Nada de Alberto chegar. Ele resolveu cavalgar. E ela resolve que deveríamos voltar de éguas. Não, eu disse que não. Quis saber por quê. Às vezes parecia que ela estava num parque de diversões, nunca numa experiência científica. Não dava para aprofundar o estudo. Fui árvore, garotinha, rocha, peixe, cadela. A coisa era séria. Argumentei que eu estava com uma intuição. Argumentei que eu não acreditava em intuição. Argumentei que seria muito importante para Santos Dumont. Argumentei que seria mais importante para a ciência. Argumentei que não tinha mais argumentos e me irritei. Lá fomos nós para a cocheira da Fazenda de Café, 1891, como 2 exemplos. Magnocinante, a companheira... Não, Magnólia Rocinanta, a companheira do Rocinante de Dom Quixote. Cadê Santinho? Não. Santinho, cadê Santinho? Cadê? Não aconteceu como ela imaginou. Ele ficou no quarto. Mas o pai, Henrique Dumont, queria cavalgar. Ah, não. Quem é que ele escolheu para cavalgar? Tentei argumentar, relinchei, não cavalgar. Ele não entendeu, colocou a sela e montou. Cavalgamos um pouco, mas eu me desequilibrei e tropecei. Caí. Senhoras e senhores, lá foi seu Henrique Dumont por terra. Lambi, chorei, seu Henrique com o focinho, relinchei. Ele bateu com a cabeça e ficou com um lado do corpo todo paralisado. Eu fiquei arrasada. Não queria mais viajar. Mas ela não podia abandonar a pesquisa. Schrödinger. Lembrei da equação de Schrödinger. Schrödinger. Eu tinha esquecido da equação de Schrödinger. Que cabeça. Além do mais, se o pai não caísse do cavalo, Santos Dumont talvez não voasse. Será? Pensa comigo. O pai vendeu a fazenda de café porque caiu. Estou pensando. Por 5 milhões de dólares. Estou dentro. Foi buscar tratamento em Paris com a família e Santos Dumont conhece os motores a gasolina. Estou junto. Alberto chegou a participar de corridas de carro. Comprou um Peugeot, o primeiro automóvel do Brasil. Mas em Paris, largou os carros e foi voar. Por minha causa? Claro! Depois da queda, o pai emancipou Santos Dumont. Entregou-lhe uma pequena fortuna e disse: você não precisa trabalhar, nem virar doutor. Lembre, o futuro é da mecânica. E vá ser feliz em Paris. Ai, o pai desse. Ai. Tudo porque eu escorreguei. Ai. Vamos para Paris. 1898. Ai, Paris! No Jardim da Aclimação. Dessa vez não deixei ela decidir o que seríamos. Eu fiquei impressionada de como os espartilhos apertam. Fomos de Mademoiselles. E como homenagem a ele, as mangas do meu vestido eram em forma de balão. Sim, Santos Dumont ia flutuar no balão. Aí estava ele, com 25 anos apenas. Olha o que eu trouxe! Ai! Ah. Lindo! Lindo! Peraí, foca melhor. Ó. Bigode... agora sim. Bigodíssimo. Olha a elegância. É... Esse chapéu histórico. Muito charmoso. Olha. Uma beca. Vou te contar. E o salto do sapato? Sim. Muito. Ele ia flutuar no balão que desenhou e mandou construir. O menor já construído. Todos foram contra. Ele insistiu. Diziam que ele tinha o balão numa maleta. Olha, é muito pequeno para os balões da época. Todo construído em seda. Demais. Ai, Paris. Paris. Ai, Paris. Ai, Paris. No meio daquilo tudo, me dei conta. Nós estávamos em Paris no final do século XIX. Tem ideia disso? Meus olhos não cansavam de ver as pessoas, as ruas, o ar, a cidade de luz, tudo tão luminoso.
Precisávamos seguir nas pesquisas. Decidimos acompanhar sua trajetória na criação e construção dos dirigíveis. Você tem a foto do 1? Olha, que beleza. Deixa eu ver melhor. Esse é o dirigível número 1, 1892. Foi um voo lindo, um motor a gasolina de 3 cavalos, muito dirigível. O planete era pequeno, houve uma perda de pressão e ele caiu. Caiu. Essa aqui é sempre ruim de ver. Essa é o que? Ele caindo. Aí depois tem o 2. Tem o 2, tem aqui, olha que beleza. O 2 era bem maior. Só que choveu, o balão dobrou no meio e uma ventania fez com que ele caísse em cima de mais árvores. Olha isso! Santos Dumont em cima da árvore. Depois tem o 3. Bem menor. Lindo! Esse, para mim, é o mais bonito. É. Ele foi inflado, também acho. Inflado com gás de carvão. Estou fora de carvão. Olha o motor, olha a hélice. Ficou. A hélice, a sexta. Não, e o figurino para viajar de balão, com cravo na lapela. É. Que lindo. Essa foto, para mim, é lindíssima. É, eu também acho. O Calder, não é? Parece um mobile, é isso? É, o peixe, é. Aí, no dirigível número 400, ele voa sentado no cilindro de uma bicicleta. Aí teve o prêmio. Em 1901, teve o prêmio Betz, de um magnata francês do petróleo, 100 mil francos. Ele tinha que sair do campo de Saint-Claude, dar a volta na Fel e voltar em meia hora para Santinho. Uhum. Ele criou o dirigível número 5 para o prêmio. Inovou em muitas coisas, inclusive na corda de piano para suspender a gôndola. Na primeira tentativa de vencer o prêmio, depois de contornar a Torre Eiffel, o motor da aeronave parou e o dirigível caiu nos jardins da casa de um famoso barão. A princesa Isabel mandou uma refeição para ele comer em cima de uma árvore. Na segunda vez, a aeronave perdeu o hidrogênio e começou a murchar rápida. Ao perceber a gravidade da situação, se amarrou na cesta, a cauda desceu muito e rasgou numa chaminé, provocando uma explosão. Ele acabou desacordado e, quando voltou, estava pendurado no alto do Hotel Trocadero. É. Olha, as imagens são muitas. Mas com o dirigível 6, ele conseguiu, provando assim que o homem agora poderia controlar o seu voo. E aí ele ganha o prêmio. Sim, ele ganha o prêmio e divide com metade para os seus técnicos e a metade para os desempregados de Paris. Ele é muito fofo. E rico, né? É, rico e fofo. Ganhou a mesma grana de Campos Salles, presidente do Brasil. Podia ter dado para os desempregados do Brasil auxílio emergencial, mas deu para o exército francês pesquisa náutica. Olha, esse é um cartão postal famoso do voo do Santos Dumont, quando ele dá a volta. Em seguida, o 7 era para uma competição nos Estados Unidos. Foi sabotado com uma faca antes da competição. Não teve o balão 8, ele era muito supersticioso, não confiava no número 8. Em seguida, o dirigível 9, o Baladese. Senhoras e senhores, esse foi o dirigível que eu pilotei. Muita cara de pau. Cheguei em Paris, 1903, e fomos direto no restaurante onde ele ia. Sims. Fui na sua mesa e me apresentei. Aida da Costa. Precisava ter desmaiado? Ele beijou a minha mão. Eu não resisti. Já disse que era cubana. No dia seguinte, fomos à oficina onde ele guardava os seus balões. Eu mal conseguia respirar do seu lado. Ficamos conversando, é maneira de dizer. Eu falava sozinha. Veio com algumas coisas na oficina. Perguntei. Olha você na oficina. É. Cadê você? Eu estou assim fora das fotos, olha. Essa aqui também não estou. Olha, aí eu eu aqui do perguntei lado. se eu
Aí eu perguntei se eu podia pilotar um balão. Ele gaguejou. Você? E no dia 29 de junho, lá estava eu, pilotando o dirigível número 9. Ó, você pilotando. Vocês acreditam que Santos Dumont não deu em cima de mim? Em 1905, em Paris, ele mandou construir o dirigível 10, o ônibus. Eu tenho uma foto aqui do ônibus. Olha, Isso eu acho lindo. Tinham 3 cestas de passageiros, para transporte de passageiros. Lindíssimo, né? Mas não deu muito certo. O de número 11 começou como um planador. O 12 era uma forma rudimentar de helicóptero. E o era composto por 2 balões. O de número 14, em 1906. Era um balão dirigível mais curto que sustentava um aeroplano, o 14 bis. Bis, porque era duplo do 14, vocês vão entender. A função do balão era para reduzir o peso do aeroplano e facilitar a sua decolagem. Mas, em compensação, o peso do balão não permitia que o aeroplano desenvolvesse uma velocidade maior. Um amigo comentou com ele que o 14 era uma máquina impura. Balão e aeroplano, a aviação devia ser resolvida pela aviação. Santinhos retirou o balão do aeroplano. Com 14 bis, Alberto vai ganhar o prêmio do Aeroclube de Paris. Então, senhoras e senhores, marcamos no tempômetro o ano de 1906. Exato, o voo do 14 bis. Fomos como locutoras de uma rádio que não existia, porque o rádio ainda não tinha sido inventado. Mas nessa época, na glamurosa Paris, mesmo que ainda não tinha inventado, já existia. Afinal, estávamos na Cidade Luz, capital do mundo, direto do campo de Bagatelle para a transmissão de mais um voo do nosso amado brasileiro, Le Petit Santos. Ele já tinha voado em 3 objetos voadores absolutamente identificados. Todos transmitidos por nós duas. Em pouquíssimos minutos, estaríamos diante do 14 bis. O novo voo do aeroplano do brasileiro Petit Santos. O mais pesado que o ar. Mas será que ele vai ficar leve e voar ou será que vai cair? Toda Paris ainda lembrava que quando o balão do Petit despencou e os passantes ajudaram. Ele gritou, peguem a corda e puxem contra o vento. Eles puxaram e suavizou-se a queda. Eu dizia que tinha subido num balão e descido numa pipa. Dessa vez o Petit vai voar e vai vencer o prêmio de 3.000 francos do Aeroclube de Paris? Será? Vai voar e vai vencer. De repente, lá vinha ele com um burrico. O que é aquilo? Um balão, um pardal, um disco voador? É Le Petit Santos, seguido pelo seu 14 bis e técnicos. Olhando assim, já se percebia uma coisa aérea. Técnicos empurravam o aeroplano. Ulalá, ai meu santinhos, ô mon cher, segura coração. Voilá, ele está subindo no aeroplano. Tem dimensão? Tem dimensão? Tem a dimensão. Esse é um momento histórico. Primeira vez na história, 2 mulheres narram ao vivo o momento em que Messias Santos subia no seu 14. E por que o chapéu dele não cai? É verdade. Tanto vento lá em cima, ele fica lá firmando. Vai ver que é o gel que ele passa no cabelo. Gel? Gruda o chapéu. Acho que é grampo. Os motores foram ligados. Segura coração. O avião começa a se mover. Os técnicos se afastam. O aeroplano subiu. Estava a quase 2 metros. Mais de 2 urravam, iam ao delírio. Já tinha corrido 60 metros quando pousou. Exatos 7 segundos. Um voo histórico. O homem voou pela primeira vez por seus próprios meios e conseguiu se manter no ar. Ele foi carregado nos ombros pelas pessoas. A Condessa D, Dona Princesa Isabel, sua amiga, ficou emocionada. Até Júlio Verne o saudou. No mundo inteiro, as pessoas, os jornais, não se falava de outra coisa. Iocum, Ururu, Porã. Agora que eu fiz a ligação. Alberto disse uma vez que a atmosfera é o nosso oceano e que temos portos em toda parte. Ele estava prestes a chegar ao auge da sua criação. De lá, seguimos para 1907.
Mas Santinho estava bem abatido, insatisfeito com as suas criações. Até que ele cria sua obra-prima, a Libélule, a Demoiselle, também com bambu e seda japonesa. Era a máquina voadora mais linda do mundo e acabamento. O primeiro, ele a usava como um veículo de passeio e chegava a tê-la no seu carro. No verão de 1909, voou praticamente todos os dias, indo à casa de amigos e jantares. Usava a Demoiselle como um carro aéreo. Foi sua aeronave preferida. Ela foi produzida em série, mas Santinhos não ganhou um tostão com a sua invenção. Doou à humanidade, colocando-a em domínio público. Quem quisesse, poderia construir o avião. Mas em 1910, caiu do Demoiselle de uma altura de 30 metros. Sobreviveu por milagre. Ela ficou arrasada. E podia ter morrido. Mas não morreu, mas desapareceu. Todos queriam saber dele. Aí um dia, eu vejo a sombra de um chapéu muito familiar ao lado dela. Eu ia contar. Era Santos Dumont. Foi mais forte que eu. Santos Dumont estava na casa dela. Ele precisava que cuidasse dele. Estava machucado por dentro também. Essa atitude poderia causar uma pane no nosso invento. Como aconteceu? Mas valeu a pena. Ele apareceu na tela para ela, contado. Tudo era tão novo para ele. Ai, foi inacreditável vê-lo ali. A ciência é muito poderosa. Muito. Ele ficava horas pendurado na janela, vendo os aviões passarem, maravilhado com o computador, e os carros, e com o chuveiro de água quente. Tínhamos que levá-lo de volta. Mostrei a casa que ele construiu, a Encantada. Ele não entendeu nada. Expliquei que ele não se lembrava da casa que ainda não tinha sido construído. Aí eu acho que foi pesado para ele. Levamos Alberto para sua casa no Champs-Élysées. Depois disso, ele nunca mais voou. Em 1913, mandou até construir outra Demoiselle, mas não voou. 5 anos depois, em 1918, ele foi para Petrópolis. Não foi enquanto não construiu a sua casa, a Encantada. Imagino ele olhar, não exatamente aqui, é que o edifício onde eu moro só foi construído muito tempo depois. Eu fico pensando nele, olhando o vazio, imaginando os aviões supersônicos, os computadores, os foguetes, como se fosse um delírio, tudo que ele viu aqui na minha casa. De delírio em delírio, chegamos ao nosso invento. E a essa grande viagem no tempo. Quem sabe não vamos retroceder até o universo. Pode ser. Mas eu estava pensando em inventar os carros voadores que Alberto sonhou. Eu estou num projeto para limpar a água do planeta. Eu vou desenvolver um invento para distribuir alimentos, casa, internet e vacina para todo mundo. Grátis. Em 1926, Santinhos escreveu uma carta à Liga das Nações, pedindo que os aviões não fossem utilizados como armas de destruição. As máquinas que ele tanto amava, usadas na Primeira Grande Guerra dessa forma, para sua tristeza. Assim como na Segunda Guerra, os aviões dos Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki para desespero de Albert Einstein. Albert Einstein e Santos Dumont são grandes nomes da ciência no século XX, e, no entanto, as suas invenções foram usadas à revelia dos seus desejos. Eu vou inventar uma maneira da humanidade não se autodestruir. Eu vou inventar um jeito de desatar o nó da gravata quando ele a pendurar no banheiro do hotel para dar fim à sua angústia, pela maneira como as suas máquinas voadoras estavam sendo usadas pelos militares. E ler com ele o trecho de Júlio Verne, quando Phileas Fogg, em A Volta ao Mundo em 80 dias, ganha mais um dia para realizar seu sonho. Eu vou inventar um jeito para ninguém mais sofrer por conta da estupidez humana. As pandemias virão, mas a ciência vai sempre conseguir inventar um jeito de dar jeito. Só precisamos acreditar que tem jeito. É isso. Vamos encerrar por aqui. Muito obrigada. Se cuidem. Vai ficar tudo bem. Muito obrigada, meus santinhos, também. Agora podemos voar?
Ah, adorei! Tô precisando me esticar. Não esquece a máscara. Ai, coloca um casaquinho, porque tá frio lá no alto. Sim. Boa noite, obrigada. Ah, tá. Para você também. Alô? CD? Oi. Deixa eu ver. Meu Deus.